Olá, hoje mais um vídeo a partir do capítulo 24. Aqui o profeta Isaías diz uma série de profecias para o futuro, para o fim de todo o planeta Terra. Lerei alguns versos. Vejam, exclamação. O Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará a sua superfície e espalhará os seus habitantes. Seja rico ou pobre, senhor ou servo, etc. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna de Deus. Por isso a maldição consome a terra, o planeta, e o seu povo é culpado, ou seja, o povo do planeta. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, a ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo acaba, e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram cessou. Já não bebem vinho, entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. O capítulo termina dizendo: naquele dia o Senhor castigará os exércitos dos altos céus e os reis embaixo na terra. Os exércitos nos altos céus, provavelmente se referindo ao sol, à lua e às estrelas, que não iriam brilhar mais. Tanto que no próximo verso, no verso seguinte, nos próximos versos, na verdade, é dito: a lua ficará humilhada e o sol envergonhado. Eles serão arrebanhados como prisioneiros em uma masmorra, trancados em uma prisão e castigados depois de muitos dias. Porém é dito que Deus habitará em Jerusalém, especificamente no Monte Sião. E o capítulo 25 é um texto que exalta o poder de Deus e dá continuidade, dizendo que no futuro a terra será destruída. Já no capítulo 26 é dito que Jerusalém será fortalecida mesmo diante do fim do mundo, do fim dos tempos. Tem uns versos que dizem o seguinte: irei explicar. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo. Aqui eu interpreto como servos de Deus que viveram para Deus e proclamaram a sua palavra, ou seja, eles engravidaram da palavra. Mas qual foi o fruto? Qual foi o resultado? Nada. Eles deram à luz o vento. Porque nos versos anteriores é dito que o povo do mundo morreu. Foram mortos porque não se arrependeram. Ou seja, não demos à luz os habitantes do mundo. Eles não se salvaram. Graças a nós. Temos aqui a imagem de pregadores que, pelo que parece, não tiveram total êxito em converter os homens. Mas os versos continuam e dizem, verso 19: mas os teus mortos, aqui se referindo aos seus filhos, e o meu cadáver, aqui o profeta dizendo, reviverão e ressuscitarão. E a terra dará à luz os seus mortos.
Aqui temos uma profecia dizendo que as pessoas irão ressuscitar. E o capítulo 27, para concluirmos essas profecias apocalípticas, é dito que Deus, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente arisca. O que foi o Leviatã? O Leviatã foi um monstro marítimo que se tornou uma lenda milhares de anos atrás. Não só a Bíblia mencionou a questão desse monstro, mas também muitas histórias pagãs de milhares de anos atrás. Vale ressaltar também que o Leviatã hoje se tornou simbólico, no sentido de que significa um país, uma nação poderosa que se vangloria em fazer o mal. Leviatã é a figura de Satanás. Então aqui temos duas interpretações: que Deus matará o Leviatã, o monstro marítimo, ou que Deus destruirá o poder do inimigo poderoso. O Leviatã, serpente tortuosa, ele matará a serpente marinha. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. E a vinha, aqui a vinha que significa plantação de uva, são o seu povo, os seus servos. E Deus os protege, dia e noite. E o capítulo termina com uma profecia dizendo que Deus ajuntará os israelitas, aqui se referindo ao seu povo, diante de toda a destruição da terra. Deus ajuntará o seu povo. O texto menciona israelitas, mas não significa que apenas os israelitas são o povo de Deus. É porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo para proclamar o seu evangelho para todas as nações. Naquela época, apenas os judeus, os israelitas, tiveram o apoio, as revelações de Deus. Mas esses são descendência de Abraão. E como o próprio apóstolo Paulo dirá mais tarde, israelita não é aquele que nasceu em Israel, mas é aquele que é convertido no coração. Então, por isso aqui menciona israelita, mas significa todos aqueles que vivem para Deus. Deus irá juntar a todos. Então, pode acontecer que temos uma profecia de arrebatamento, talvez. E é dito também que uma grande trombeta soará. E o texto ainda menciona: os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo, que fica em Jerusalém. Não significa exatamente que a Assíria e o Egito no futuro escravizará o povo de Deus. Mas naquela época em que o texto foi escrito, a Síria e o Egito tinham grandes poderes. E por isso podemos utilizar essas duas nações aqui como nações futuras. Nações que temos hoje, que representam a Síria e o Egito. Nações que, como essas duas, hoje são poderosas. Nações que escravizam o povo de Deus. E aqui concluímos mais um vídeo